Finalmente chegamos à aula 3 dessa imersão de agentes de IA da Alura com o Google Gemini. E como sempre, eu tô aqui, Fabrício Carraro, com os meus queridos Carol Carneiro e Vinícius Caridá, lado a lado aqui, nessa aventura pra gente mergulhar nos agentes de IA. E hoje, pessoal, chegou o dia. É isso. Finalmente vamos criar, né, a estrutura do nosso agente, porque a gente estava criando até agora a lógica dele, a inteligência dele, né, o cérebro do agente. E agora a gente vai criar literalmente a estrutura, os nós do agente, o que conecta com o que e tudo mais, né? Perfeito. Que usando esse framework que eu diria que é o mais usado hoje em dia no mercado, que é o LangGraph. Vocês concordam? Super Concordo. concordo, porque assim, a gente estava acostumado com o LinkedIn a criar uma sequência de etapas. Mas e agora, se a gente tiver mais sequências e a gente quiser ter uma lógica nessa execução desse agente, como que a gente faz? Com o LangGraph. E normalmente problemas reais que são mais complexos demandam esse tipo de abordagem, né? Não é um caminho único, podem acontecer várias coisas. Então, como o nome diz do LangGraph, você cria um grafo de nós e você vai navegando por esse grafo dependendo do que vai acontecendo. O agente, na verdade, ele vai navegando e tomando decisões conforme as coisas vão acontecendo. Então, isso faz todo sentido, linka bem com os problemas que são mais complexos mesmo do mundo real. E se você estiver pensando aquela dúvida, puta, LangChain, por que apresentar tanta coisa assim? O LangGraph, ele é da galera do É LangChain. isso. É exatamente da mesma galera, eles liberaram lá. Só que eles viram que, como a Carol falou, o primeiro passo, né, do LangChain não era suficiente para a maioria dos problemas, então eles começaram, e também estava ficando muito rocambolesco, e eles falaram, vamos criar uma coisa com essa estrutura de grafos, né, que é mais organizado, melhor para problemas mais complexos, e lançaram o LangGraph, que é o que meio que o mercado começou a adotar e vem utilizando. Tem outros frameworks também que o pessoal usa, até alguns com menos código, né? A gente pode citar a Crew AI, do João Moura brasileiro, que criou, o LangFlow também, de brasileiros que criaram, open source aí, que são uma coisas mais na pegada no-code ou low-code, mais para estruturas que você precisa de controle total. O LangGraph tem sido o padrão, né? Perfeito. Então vamos lá. Então, já que nós vamos ao LangGraph, vamos começar instalando ele, Boa. né? Primeira coisa da nossa aula. Antes eu vou até criar, né, como sempre, aqui a aula 3, obviamente. E agora a gente já pode começar com o nosso código para instalar. Opa, aqui mais código. Será que o pessoal lembra como que faz pra gente instalar? Espero que sim, né? Eu também espero. A essa altura do campeonato, pip install. Aí o menos que é para ficar quietinho, né? Menos upgrade. Menos upgrade. LangGraph. LangGraph. E é só isso, né? É só isso que a gente vai só instalar isso. na aula de hoje. Tudo o resto a gente já instalou nos notebooks, né, da aula 1 e da aula 2. Perfeito. Então, nesse mesmo notebook, na verdade, né, nessa mesma sequência. Então, se você terminou a aula de ontem e você vai começar agora a aula de hoje, a gente sempre recomenda que você rode tudo, né? Rode o ambiente de execução inteiro, inclusive subindo os arquivos aqui, porque se você perdeu ali a conexão com o Google, isso aqui foi apagado. Então sobe de novo eles aqui do lado, ou monta no seu Google Drive, como a gente mencionou na aula de ontem também, que vai ficar mais fácil para você. Mas LangGraph instalado, qual que é o próximo passo agora, galera? O que a gente vai fazer? Então, uma vez que o LangGraph está instalado, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar, dado que é um grafo, como que vai ser essa lógica? Como que nós vamos montar essa lógica dos nós, o que cada um vai fazer? E aí nós vamos usar algumas bibliotecas aqui que nós já instalamos, vamos só importar, para definir exatamente alguns tipos de dados que um grafo tem que muitas vezes enviar para o outro. Como vai ser essa comunicação? A gente pode fazer isso, ou a gente pode fazer um desenho do grafo só para a pessoa já ter Isso. na mente Boa. o que vai acontecer e depois eles vão vendo essa materialização no código até o final. Maravilha. Eu acho uma boa ideia a gente fazer esse desenho. Então vamos voltar lá no nosso desenho da aula 1, que a lógica mais ou menos é essa daqui, né? Só que tem mais coisas aí no meio, basicamente, né? Que eu vou fazer aqui do lado, inclusive, para a gente não confundir um com o outro. Então, a gente usa esses grafos, né? Esses agentes, quando a gente usa o grafo, são literalmente um grafo, né? Com nós Exatamente. e arestas e conexões, Perfeito. basicamente. Então, a gente vai começar aqui, o nosso agente, na verdade, vai chamar o grafo num ponto que a gente chama geralmente de início, de começo, que em inglês é o start. Exato. Que a gente vai ver isso, inclusive, no código daqui a pouco, né? Então, começa aqui no start. O próximo passo, a próxima elipse, como a gente tinha visto, né, lá no código, vamos voltar lá, a gente tem algumas opções. Na aula 1, né, nós Aliás, aqui, nós né? trabalhamos bastante essa parte do, poxa, o que está chegando para mim?
é algo que eu consigo responder, é algo que eu não sei, é algo que eu preciso de mais informação, e que a gente inclusive chamou de triagem ali, algumas variáveis, né? Então, Isso. esse é o próximo passo. Uma vez que eu comecei o processo, a primeira coisa que eu preciso fazer é uma triagem para entender o que Perfeito. tipo de entrada é aquela que está chegando para mim. Então, vamos Essa é a primeira interpretação, né? A triagem. Então, Uhum. pensa que a gente é como se chegasse um problema aqui para nós três e que cada um de nós, cada um tem uma sua função. Então, alguém recebe e vai mandar essa bola para algum lugar. Uhum, perfeitamente. Então a gente está aqui com o nosso nó do grafo chamado triagem, né, que é ele que vai decidir para onde vai o quê, que é mais ou menos relacionado com o gráfico da esquerda aqui. A gente está no Exato. mesmo universo aqui. Dado isso, né, agora a triagem, o agente vai decidir, né, durante essa triagem, como você falou, para onde vai. Exatamente. A gente vai pegar na informação interna do nosso RAGzinho, né, que a gente chamou lá no código, como que a gente chamou? Vamos lembrar lá Nossa, no não prompt, lá em cima, ó. de Auto-resolver. Isso, auto-resolver. Então vamos Então, chamar tudo aqui que a também. gente imagina que tenha uma informação direto nos nossos dados, a gente está falando, não, o agente vai auto-resolver essa demanda, né? Né, ele não precisa mandar para ninguém, não mandar pra precisa ninguém. pedir abrir um ticket, né? Perfeito, Nada assim. O segundo era pedir mais informações, perfeito. se ele não pegou ali a história mais ou menos, que aqui a gente chamou de pedir info, vou até Pedir copiar para info. ficar coerente aqui, ficar igualzinho. E o terceiro é o de abrir um ticket, né? Isso. Se for algum caso, por exemplo, que solicito 5 dias a mais de trabalho remoto e, por exemplo, vou pegar abrir chamada, abrir ticket, como você chamou aí na sua casa. Beleza, a gente tem essas três opções aqui. E aí o grafo vai fazer ou isso. Eu vou fazer aqui na mesma ordem do nosso grafo da esquerda para ficar. Senão o pessoal de casa vai me matar. O pessoal que tem o toque vai me matar. Eu já sei como funciona, pessoal. Então, ó, o abrir chamado é o abrir ticket e o pedir mais informações é o pedir info. Aí aqui a setinha e aqui a setinha. Maravilha. Esse é o primeiro passo, né? Mas quando o cara, né, quando o pode acontecer do agente ele tentar resolver e aí ele vai lá no RAG, né? Que o auto-resolver é o responder Perfeito. usando o RAG, basicamente. E aí ele vai buscar lá no RAG e ele vê, putz, eu acho que não é o suficiente, né? Pode acontecer, a gente pode ter que pensar em todos os casos, né? Os casos Perfeito. felizes, mas os casos não tão felizes assim. E ele pode voltar e pedir mais informação. É. Pode, exatamente. Então a gente poderia talvez ligar o auto-resolver ao pedir Pedir info. na verdade, isso está muito ligado a problemas do cotidiano, independente da indústria, da empresa que Uhum, você está criando. Normalmente acontece isso, né? Você precisa de um atendimento. Você liga ou uhum, entra num chat para conversar. Normalmente é feita uma triagem. uhum. Tem triagens menos avançadas, do tipo, digite 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo. É uma forma de triagem, aqui é uma triagem mais inteligente. Uhum. E uma vez que você definiu a triagem, sempre tem, poxa, dá para ser resolvido de forma automática. E muitas vezes você tenta de forma automática, mas não consegue. Aí tem que Falar esperar com o um ano, tem que atendente. falar com o atendente. É, Então, eu acho que isso traduz bem um problema do mundo real aqui que sim. nós estamos criando, né? Então, eu vou tentar autorresolver, mas a informação pode ser insuficiente. Aí vou, aqui ó, Vai pedir mais setinha, pedir mais informações. info. Ou até mesmo o LLM pode compreender com a informação que ele buscou que ele precisa abrir um chamado. Exato. Então, pode parecer meio confusas essas conexões, né? Mas é como a gente falou, a triagem, ela pode já ir direto, porque ela já sabe que tem que pedir mais info, que perguntou quantas capivaras tem no Rio Pinheiros, precisa de mais informações, ou ela já sabe automaticamente que tem que abrir um chamado, né? Então ela vai triagem direto para abrir chamado, que é o caso do trabalho remoto, Perfeito. ou alguma outra coisa nesse sentido. Ou ele acha, putz, eu acho que isso aqui eu consigo resolver. E aí ele busca lá nos PDFs que a gente viu e ele fala, quando for para pedir trabalho remoto, não adianta, o procedimento não é só pedir, não é só fazer. Você tem que pedir autorização, tem que abrir um ticket, abrir um não sei o quê. Então o que ele vai fazer é exatamente isso, né? Eu tentei autorresolver, busquei no RAG, o RAG falou, vai lá e abre um ticket. Exatamente. E tem o cenário também que, se ele conseguiu resolver o problema que chegou na triagem, só com o RAG, o que acontece? A gente pode chegar no final da execução Sim. É isso. desse grafo. Perfeito. E aí, como o começo foi o start, né? O começo agora vai ser o final, o end. O end. Que também é um termo que a gente vai usar na programação. Perfeito.
desse agente, né? Então, temos aqui, né? Ele autorresolveu e deu certo direto, ou Fechou. ele autorresolveu, foi para pedir info e foi para o final direto. Triagem, pedir info, final direto. Triagem, autorresolver, abrir chamado e final. Triagem, abrir chamado, final direto. Então pode parecer um pouquinho confuso, mas a gente já explicou que é menos confuso do que parece, né? No final das contas. E por isso a necessidade de um grafo, né? Exato. Como que eu representaria isso só em uma chain, por exemplo? Uhum. Não seria possível. E aqui eu consigo ter uma representação bem completa. Porque Perfeito. imagina fazer isolado cada uma dessas Nossa. possibilidades. Facilita muito mais a gente fazer. Dá para fazer. Dá pra fazer. Não recomendo. Exato. Então vamos voltar agora lá para o código para tentar colocar isso na prática, né? Então, primeiramente, a gente vai começar a criar quem é esse agente, né? Basicamente, que tipo de coisa ele vai receber, que ele vai criar também, né? Que resposta ele vai dar para a gente. Perfeito. E, né, usando a mesma lógica das aulas anteriores, primeiro a gente meio que cria os componentes e depois conecta tudo no final. Então, a primeira coisa é falar o que a gente tem dentro do agente de dados, informações. E aí, vamos setar algumas bibliotecas aqui que vão ajudar a gente a fazer esses dicionários de dados que nós vamos usar. Então, vamos lá. From typing, Digitando. digitando. Também usamos isso já na primeira aula. Sim. Import, type dict e opcional aqui em inglês, optional. Perfeito. Então é um dicionário aqui desse tipo typed e aí Isso. o opcional que pode não existir lá dentro, né? Exato. E agora a gente pode fazer a definição de classe, né? Do agent state. De quem vai ser esse agente. Então, class, agent state, né? O estado, né? As coisas que ele vai ter, que ele vai responder pra gente Perfeito. e tudo mais. Que vai ter dentro desse estado do agente, vai ter o type dict, que vai ser... Aqui dentro dos parâmetros. Isso, dos parênteses, parâmetros da né? classe, isso. Sim. E aí também a gente põe um total igual a false, para indicar que nem todas as chaves precisam estar presentes. Então, eu vou ter várias chaves, pode ser que uma ou outra não tenha, mas eu posso seguir dessa maneira. Perfeito. Isso é um dos modos de fazer, né? Isso, A gente está perfeito. fazendo desse modo, você poderia fazer usando outras coisas, usando o PyDent, inclusive, Poderia. né? Que a gente usou lá na aula 1, mas vamos continuar desse jeito que é mais simples. E aí, baseado na nossa aula passada, né? O que nós tínhamos ali dentro do agente, né? A gente tinha a mensagem, que ele trafega, né? A mensagem que a gente Eu preciso de recebe. aspas ou não? Não precisa. Não, mensagem, dois pontos, e o Mensagem. tipo, que a gente está definindo os tipos, né? Então, a mensagem é string, String, sim. legal. A A gente, triagem. a A triagem, triagem, que sim. vai definir para onde vai, onde é ele um vai. dict, que é um dicionário, né? Que são os 3 tipos de triagem que nós criamos na aula passada. Voltamos lá, né? Aqui a nossa triagem, onde ele estava? Estava lá na aula 1, né? Na aula 1, Triagem. isso. Isso que é um dicionário. Aqui, ó, triagem. Ele retorna aquela saída, ponto model, dump, esse dicionário aqui, ó. Com decisão, urgência e campos faltantes. Perfeito. Esse é o nosso dicionário, por isso agora aqui ele é um dict. Agora a gente pode colocar resposta. Resposta que pode ser opcional. Porque às vezes o modelo não vai trazer, a gente não vai trazer a resposta agora. Então, Beleza. colocar um Só optional Optional. e string. Optional string, tudo junto Isso assim? dentro de colchetes. De colchetes, tá. Citações, que a gente tem das fontes, que é uma lista de dicionários. Uma lista de dicionários. List? Sim, Dict. list dict. Ou é um list, List. escrito list, né? Mas aí tem uma pergunta interessante, né? Por que a resposta ela é opcional e as citações não é? Porque se eu não tenho resposta, eu não tenho citação. Porque eu cito um chunk para a resposta. E aí, se vocês lembrarem, na aula passada, a gente podia ter uma lista vazia de citações. Então, ela sempre vai ter a lista. A lista pode ter ou não elementos, mas por isso que ela não está aqui como opcional, porque a lista sempre vai existir. Perfeito. E só para confirmar, o dict aqui do triagem e dos citações é o dict esse maiúsculo do typing ou é o dict minúsculo? É o dict minúsculo. Ah, é o dict minúsculo do Python. Isso. Tá bom. Perfeito. Perfeito. Aí a próxima é se o RAG teve sucesso ou não. Isso. Foi true ou false. Então, Um booleano. RAGs, pode ser RAG sucesso. Aí é um bool. E a ação final do nosso agente, que vai ser uma string. Que aí vai poder ser uma daquelas 3 que a gente viu, né? Exatamente. Abrir ticket, ok, basicamente, né? Ou pedir Autorresolver informação. ou pedir info. Perfeito. Perfeito. Só isso? É só isso. Então, a estrutura
dos estados aqui estão bem definidas. Uhum. Agora a gente tem que, de fato, criar as funções de cada nó. Acho Cada que um desses nós o aqui que a gente cada nó criou. faz, o que ele recebe, o que ele envia. Eu acho que agora é onde a gente vai criar essas funções que definem mesmo a função do estado atual ali do agente state que a gente vai criar. E o bom de ter o desenho, porque isso vai guiar a gente. Então, a gente vai começar pelo nó de triagem. Então, vamos definir triagem. Depois, tem o nó de auto-resolver. Vamos criar essa definição desse nó. Então, a gente vai se guiando muito pela imagem que a gente desenhou. Então já facilitamos a vida de vocês. Exato. Vamos lá, então. O primeiro nó vai ser esse mesmo? Vai ser o de triagem? Isso. Beleza. Então, eu vou chamar em inglês, Node underline. Primeiro Vai ser uma def, função? né? É uma função. Uma função. Então vamos Então, definir ela. Node Node triagem. E aí o estado dele é um agent state. Então dentro isso. Agent state que a gente acabou de criar aqui, essa classezinha. Aí coloca só, Fabrício, state dentro, dois pontos, agent state. Ah, tá. State. Ele vai receber, né, um state desse tipo. Desse tipo, perfeito. Perfeito. Dessa classe que nós criamos, né? E aí a gente só direciona, faz a setinha para frente lá, de vez dos dois pontos, Pra que é decidir o um que ele agent state, vai retornar um agent state também. Perfeito. Basicamente o que a gente vai fazer? Ele vai subir ali esse agent state, esse que se chama state, ou podia chamar agente ou qualquer coisa assim, e aí ele vai popular isso de alguma forma e retornar ele popular. Perfeito. E o próximo nó também, e o próximo nó também. Exatamente. Então é incremental. Exato. Perfeito. Então o que o nó triagem faz? Ele decide para onde vai, Ele basicamente. decide e fala, né? Para onde que não estamos. Então vamos dar um print para falar, entrou nesse nó? Entrou. Então, o primeiro print é então executando nó triagem, para a gente saber que entrou e está ali fazendo o processo de decisão. Então, vamos dar uma mensagem ali, executando nó triagem, mas para visualização mesmo. Aqui. Sim. E depois a gente vai, de fato, dar o retorno desse estado. O retorno desse estado, ele é o triagem, ó, ele tá bem esperto. Esse carinha aí mesmo. Aí, ó. É o triagem. É um dicionário, né, no caso. Isso. Que vai ter a mensagem. Porque o nó de triagem, ele fala exatamente isso, qual que foi a decisão baseada naquela triagem dentro daquele dicionário que eu tenho as três opções. Então, é isso que ele tá gerando, tá retornando. Esse state aqui, lembrando, ele é um cara desse tipo aqui, que tem mensagem, que tem triagem, que tem resposta, citações e tudo mais, né? Ele contém todas esses atributos aqui dentro dele. E aqui a gente está passando, ó, a variável state, a mensagem, apenas a mensagem, para rodar a função triagem, que é aquela lá da aula 1. Da aula 1, perfeito. E aí ele vai rodar a função triagem aqui da aula 1, essa função aqui, que vai retornar algo nesse sentido aqui. Isso aqui vai ser o retorno da triagem. Então, o que a gente fez aqui? Pega a resposta dessa função, que é esse dict ali de decisão, urgência e dados, né, conteúdo faltante, e popula esse atributo de triagem, né, essa variável triagem que está dentro do nosso agent state. Essa palavra state pode confundir, talvez, né? Podia chamar de José, pode chamar do que você quiser, é só uma variável. Né? A gente chamou ela de state porque ela é alterável, né? O estado vai mudando, e é um padrãozinho utilizado, né? Mas poderia chamar do que você quisesse. Beleza, então triagem é o primeiro nó. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa para todos os outros nós. Então, Posso fazer separado? Fazendo um bloco de baixo, né? Pode ser. A gente o pode próximo é o nó do resolver, né? O auto-resolver aqui, né? Perfeito. Então vai chamar de node, underline auto, underline resolver. Que vai receber o estado, o também, state. Né? Mesma coisa Isso, aqui em mesma cima. coisa. Definição é igualzinho. Lembrando que eu falei, né? Todos eles vão receber esse cara e ir populando ele. Isso. Basicamente, só vai populando. Só que esse nó, desculpa, Carol, mas se você voltar lá no desenho, Fabrício, a gente vê que o triagem recebe alguma coisa e toma decisão. O Resolve, ele tem bastante conexões, né? Sim. E ele faz o RAG e tudo isso. Então, ele tem... A inicialização dele é igual, mas ele vai ter algumas coisinhas a mais ali no meio dele. Sim, perfeito. E eu gostei do print que a gente fez. Sim, eu gostei também. Vamos botar aqui o print, né? Print. Então, executando nó de auto-resolver. Isso. Botar um underline aqui para ficar mais bonitinho, beleza. E aí o que ele vai ter? Então, a primeira coisa é a gente vai criar, né?
vai gerar uma resposta de RAG. Uhum. Então vamos lá, que foi um pouco do que nós criamos na aula passada. Foi. Então vamos lá usar a resposta RAG, Uhum. resposta underline RAG, é igual perguntar underline política, lá já deu pra gente que a gente E já a tinha gente já fez feito. essa Já função. fez Essa essa função. funçãozinha que a gente rodou aqui, ó, perguntar política RAG, passando essas Exato. mensagens de É teste. exatamente essa mesma linha que nós estamos colocando lá embaixo. A Exato. resposta RAG, A gente vai beleza. usar a mensagem que tá no state. Sim, mesma Isso. coisa que a gente fez aqui, né? Só que agora a triagem já decidiu. O RAG consegue resolver essa mensagem, essa pergunta. A gente Perfeito. pode até, eu acho, que trocar de mensagem para pergunta aqui, talvez, se for Pode ficar mais ser. claro, né? Pode ser. Então trocamos aqui na classe, trocamos no node triagem e trocamos aqui também no node autorresolver. Mas não é só isso, né? Não é só isso, não. Porque aqui a gente pegou mandou, né, a pergunta e passou pelo processo do RAG que nós já Uhum. fizemos. E ficou nessa variável resposta Ficou nessa- RAG, a resposta. Perfeito. Só que lembra que é um grafo. Uhum. Então ele já passou pelo triagem, na nossa lógica, e depois ele pode passar ou não pelo autorresolver que faz o RAG. Então, se ele passar, a gente tem que dar um update no Uhum. agente. Precisamos Uhum. atualizar as informações que estão lá. Perfeito. Então é isso que nós vamos fazer agora. Só lembrando antes, Vini, aqui ó, o retorno dessa função, a perguntar política RAG, também é um dict, né, que tem o answer, né, a resposta, as Uhum. citações e se encontrou o contexto ou não. Perfeito. Então vamos lá, voltando aqui, né? Então, E é isso que está dentro desse resposta RAG, Isso, esse isso que- dicionáriozinho aí. E agora então nós vamos fazer um update, então é update mesmo, Uhum. 2 pontos. O que nós vamos atualizar? O estado do agente que passou. Uhum. Então, agent state, Sim, esse É, nosso carinha aqui, né? A agent nossa classe. state, perfeito, igual, Abre chaves. abre chave, olha, E ele já ele tem que deixou. estar muito esperto. ó. Essa IA. É que ela vai pegando todo o contexto do que a Sim. gente criou, e Exato. agora a gente vai usar bastante isso, né? Então, o que ele vai trazer? O que o RAG traz pra gente? Ó, já veio automático, né? Resposta, a citação, né? O chunk que foi usado, e se teve sucesso ou não no RAG, ali no contexto encontrado. E olha que legal, essas 3 chaves aqui do dicionário são essas chaves aqui, ó. Resposta, citações e RAG sucesso. Perfeito. O contexto encontrado não é a mesma coisa. Tipo, é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. É, exato. Mas ele, putz, eu acho que é isso daí. Eu acho que a única coisa que talvez o modelo aqui errou na hora de falar para você é nas citações, Sim, porque né? citações é uma lista. É uma lista, é verdade. Então é citações, aí depois de citações ali entre aspas, põe vírgula e abre e fecha isso, Colchetes, colchetes. Ou seja, pega lá de citações e guarda numa lista vazia, Isso, basicamente, né? perfeito. Do resto é isso. E aí tem a última parte que é um if para a gente ver se o contexto, né, encontrado, lembra que ele pode ir para ação final ou ele pode direcionar para alguma outra coisa. Então, Sim, ele pode ir pro end pode ir aqui, pro né? end, Ou falar, putz, não foi o suficiente. O RAG retornou, bacana, isso. mas eu ainda preciso abrir chamada, ainda preciso pedir mais info. Perfeito. Beleza. Então, isso que nós vamos fazer, vamos criar um if, Uhum. onde a resposta RAG, Uhum. então, se a resposta do RAG, que a gente já validou, aí você abre e fecha colchetes, por favor, entre aspas dupla, contexto encontrado. Sim. Então, o contexto encontrado lembra que é do RAG sucesso, né? Sim. Então, esse que me determina se o RAG tem sucesso ou não. 2 pontos, update, olha, tá Eu tô esperto. apagando aqui, mas tá tentando. Entre colchetes, não, update entre colchetes e aspas, dupla, ação underline final. Que é o nosso cara, ação final aqui, né? Isso. Dessa classe. É igual, entre aspas, duplas, tudo maiúsculo, autorresolver. Uhum. Que é Tipo, a ação. ação. Ó, eu entrei aqui no node autorresolver. Se o meu RAG teve sucesso, ele termina nele mesmo. Ele termina em autorresolver. Exatamente. Não precisa chamar mais nada, então Perfeito. eu só tô definindo. Tipo, a ação inicial foi autorresolver, a ação final também vai ser porque ele já terminou. Perfeito. Exatamente. E a gente só dá um final, um return ali depois do if, return update. Dentro do if ou fora do if? É fora. Ok, Isso, return update. Perfeito. E agora que a gente já definiu o nó de autorresolver, a gente pode ir para o próximo nó, que é o de pedir informação. Perfeito. Então vamos lá. Def node
pedir As duas primeiras linhas você pode até copiar, info. que vai ser bem parecido. Verdade. Assim, Exatamente. que é Já até vou- o print ali, né? Sim, copiar o agente state é igual, né? Recebe, executando o nó de pedir info. E aí o nó de pedir info, o que ele vai fazer? Ele não faz muita coisa, né? Então, ele vai. O que que a gente vai ter que fazer? A gente pode dar uma resposta já pedindo alguma outra informação. Uhum. Querer saber mais, ou me fale um pouco mais do que você precisa. Então, a gente cria uma mensagem aqui que a gente pode chamar de fault, Uhum. tá? É isso embaixo do print. Fault, não. Fault, É F-A-U-L, F-A-L-T. faltando, né? Que é Isso, o faltante. faltantes, vamos Isso. chamar aqui de seja. Faltantes é igual state, que é o Uhum. estado que nós estamos trabalhando. Triagem, porque ele veio, sempre se ele chegou nesse nó, ele veio, por exemplo, do triagem, Uhum. ponto get, e aí o que nós vamos pegar? Os campos faltantes. Então, você põe um campos faltantes entre aspas dupla, Que o campus faltantes, ele é uma coisa lá da aula 1 lá também, da aula né? 1, que nós Uma criamos lista também. Ele é uma na... listinha, exato. Onde é que ele Isso. estava aqui? Aqui, ó, campos faltantes. Definimos aqui nesse triagem out, que também ele está aqui na resposta do triagem. Do triagem, exato. Exatamente aqui, ó, campos faltantes, uma listinha vazia ou não, Vazia. dependendo do caso, né? Então a gente tem que colocar ali a lista no final. Vírgula, colchetes. Campos Campos faltantes. faltantes, vírgulas, abre e fecha. Assim. Não, dentro do parênteses. Ah, sim, que é uma listinha, é Uma verdade. listinha, perfeito. Então aqui a gente vai obter os campos faltantes como default para essa lista vazia, se for o caso, né? Uhum. E aí o que a gente pode fazer na sequência, na próxima linha, é tentar buscar algum tema específico, algum contexto específico faltante. Então a gente pode pôr detalhe Uhum. igual abre e fecha aspas dupla com uma vírgula dentro. Aí fora ponto join, abre e fecha parênteses fault, de faltantes, né? Faltantes, na verdade. If fault, if faltantes, desculpa. Else, entre aspas, dupla, tema e contexto específico. Beleza. Então, que esse join, né, para quem não sabe dessa. Essa aqui é uma estrutura, né, que você fazia uma linha só, um if-else, basicamente, né, Uhum. do Python. Você pode fazer isso aberto também, se você quiser. A gente fez aqui, ó, mas se existem dados faltantes, né, se tem alguma coisa nessa variável que a gente pegou lá do triagem, get, o que que a gente vai fazer? Pega todos eles e separa por vírgula. Então, Isso. cria um texto, uma string, que vai pegar todos eles, cada um dessa listinha aqui que você recebeu do faltantes, e junta todos eles separados por uma vírgula. Se não, você só retorna, né, essa variável detalhe e fica com isso daqui. Essa é a mensagem, isso aqui é a mensagem que a gente vai passar Uhum. para o usuário. Isso. E aí, o mais legal é que Exatamente. a gente pode fazer um retorno dessa função e criar uma resposta. Então, a gente pode colocar return, Uhum. abre e fecha chaves. Uhum. A gente pode colocar resposta entre aspas, 2 pontos. Então, a gente pode até colocar assim, F, Uma stringzinha. para avançar, preciso que detalhe o quê? Os detalhes que a gente acabou de arrumar. Então, entre chaves de novo, né? Detalhe é a variável. Sim, que é a variável detalhe. Exatamente. Novamente, se você ficou confuso com isso daqui, é a mesma coisa que fazer, ó. If faltantes, 2 pontos, join por vírgula os faltantes. Else, aliás, aqui faltou detalhes, né? A variável detalhes, detalhe, recebe isso daqui. Do contrário, a variável detalhe vai receber tema e contexto específico, né? Que poderia ser nenhum dado faltante, poderia ser qualquer mensagem que você quisesse. Eu acho que assim fica, para quem não é fluente em Python, Fica mais claro, uma né? estrutura mais clássica, né, que a Sim. gente encontra. Perfeito. Fica mais Então eu vou deixar na estrutura mais clássica ali e só isso? Posso? Não, calma. Falta mais, opa. Falta mais informação. Falta mais esse return aí, né? Então, a gente tem aqui no return, já tem aqui a mensagem que a gente vai passar a resposta com o detalhe que a gente acabou de separar no if em 2 etapas. Depois as citações, então citações, Então vou entre botar isso aqui na aspas. linha de baixo para ficar mais claro, né?
E aí, citações, 2 pontos. Perfeito. Vai abrir faixa colchete, porque é uma listinha, Uhum. vírgula, e o principal, que é a ação final. Então, qual foi a ação final desse nó? Que é pedir informação. Ação final. É claro, porque uma citação, um pedido de informação não tem citações. Exatamente, tá Então, vazio. ele manda uma lista vazia, basicamente, né? E aqui a nossa ação final, a ação final vai ser pedir info, Exato. né? Então aqui, ops, fechamos. E agora temos mais um nó para a gente definir, que é o de abrir chamado. Perfeito. Então, voltando lá, né? Já resolvemos o nó triagem, o nó de autorresolver, o nó de pedir info, só falta o de abrir chamado, abrir ticket, seja lá como se chamou, né? Então, def node abrir chamado, abrir ticket, seja lá o que for, A gente também vai pode copiar, copiar né? Dá pra isso, as copiar. primeiras As linhas. duas primeiras linhas Copiamos são tudo idênticas. isso. Só aqui que é nó de abrir chamado, beleza? E aí para baixo, o nó de abrir chamado, ele vai meio que abrir o chamado. É importante aqui, né, colocar o nó anterior, que é o de triagem. Uhum. Então, a gente Chama pode de colocar de triagem é igual a state igual state e entre isso, de triagem, né? triagem. Pega a triagem, bota numa variável Pega- local aqui. Perfeito. E aí a gente vai criar como que vai ser essa abertura do chamado, Uhum. que é a funçãozinha final ali de return. Então pode pôr um return. Já vai retornar. Que no seu caso, aqui a gente já vai dar um return direto, né? Tipo, de uma mensagem de vamos abrir, simulando Exato. abrir um chamado. No seu caso, você poderia, inclusive, conectar com um e-mail. Com Ou uma conec- tool Com uma tool, Perfeito. abrir chamado no Gira da empresa, seja lá o que for, Perfeito. seria um próximo passo. Então, pô, o Gemini tá muito inteligente. Tá, Né? Eu tô perdão. vendo o código que ele tá. Que é, de fato, eu vou ter uma resposta, Sim. né? Que, ó, já colocou Botou um F-string aqui, né? F-string, chamado aberto com urgência. E aí ele pega lá da triagem, Da né? triagem. Qual que é a urgência? Se é uma urgência baixa, média ou alta, Uhum. né? Que a gente tinha definido lá na aula 1. A única coisa que faltou foi a descrição. Ele nessa. Então, até aqui, pô, qual que é a urgência? Legal. Só que depois da urgência é legal a gente colocar uma descrição do que é esse chamado, Boa. né? Então, logo na sequência, ali depois no lugar da vírgula, triagem, abriu... Abrindo chamado com urgência média, urgência. baixa ou alta, para... Fechou. Seria isso? Não, deixa eu só... Fechou as chaves. Uhum. Então, no lugar dessa vírgula, a gente coloca um ponto final. Depois, aqui, antes da vírgula, né? Antes de fechar Isso, as aspas. perfeito. E agora a gente pode pôr uma descrição, que a gente quer uma descrição do que é esse chamado. Uhum. E aí colocamos descrição, 2 pontos, abre chaves, Uhum. state, Uhum. abre parênteses, não, desculpa, colchetes, mensagem. Que a mensagem agora a gente É transformou pergunta, aqui em exatamente. pergunta, né? Transformamos em pergunta. Então isso, agora, perfeito. tipo, a descrição desse chamado É é a pergunta que do você usuário. fez, Exato. Isso. Perfeito. É o que ele pediu e aí a gente pode colocar também uma quantidade máxima de caracteres, porque agora, para passar para quem vai ler o chamado, alguma coisa assim. Sim. Então é só colocar, abrir e fechar colchetes também, Dali do lado do lado de pergunta. de pergunta, né? E aí você coloca 2 pontos, não sei, 240 caracteres é um Já bom é mais número. do que suficiente. É mais que um tweet. É mais do que um tweet. 140. por 140, pode ser. Resuma em um Perfeito. tweet. E ele tá dando um errinho aqui que eu tô achando estranho, ó. O que será que esse erro? Eu não fechei alguma coisa em algum lugar. Pessoal, acho que pode ser essa aspas duplas, porque a gente usou antes aspas simples. O que vocês acham? Pode ser. Boa, né? Que ele confundiu a abertura lá do Exato. começo Ó. com perfeito. E aqui a gente usou aspas simples, é verdade. Achou que a gente estava fechando. Maravilha. Então, a resposta vai ser isso, né? Abrir chamado com urgência, descrição tal, que a gente falou. Poderia ser você conectando com algum e-mail, ou algum seletor, alguma tool de gira, alguma coisa assim. O abrir chamado não tem citação, porque ele não é RAG, né? É isso. E a ação final é abrir chamado. Só isso. Só isso. Fechadinhos. Maravilha. Qual que é o próximo passo, né? Tô voltando lá para o nosso desenho do agente. É o final, né? Basicamente. Chegamos no final do fluxo, mas tem mais coisa para fazer aí no meio tempo, né? No meio termo. Agora a gente definiu cada estado. Uhum. Tá bem definido o que cada um faz. Agora a gente vai meio que para a função principal, que é a main, que vai meio que conectar tudo agora. Tá. Onde a gente vai
conseguir conectar e depois criar os workflow mesmo de funcionamento. Que é tipo as decisões e tudo mais, antes ainda de desenhar o nosso gráfico. É isso, antes de desenhar. Aí Tá. quando isso estiver tudo conectado, a gente pode pedir para o Python aqui criar o desenho com base no código e ver quão similar ficou com o que nós criamos no desenho, né? Vamos lá. Entendi. Então, o que a gente criou aqui, ó, foram 4 nós. Nó triagem, nó autorresolver, nó pedir info e nó abrir chamado, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O que a gente vai criar agora são as arestas. Isso. Exatamente. Exatamente. Quem conecta onde? Exato. Perfeito. Então, a primeira definição que nós vamos fazer é como que eu decido o nó principal. Ou como que eu faço essa decisão, que é a primeira aresta. Então, vamos lá, def. Antes da gente fazer essa definição da primeira aresta, que tal a gente ter ali mais uma camada de segurança e criar palavras-chave para a gente auxiliar na tomada de decisão? Pode ser, eu acho que faz Tá. sentido. Tá. Porque aí a gente pode, a partir dessa lista de palavras, elas serem o nosso gatilho para ir para um lugar ou para o outro. Então, podemos fazer isso. Exatamente. Então, por exemplo, quais seriam palavras-chave que um usuário falaria para direcionar para uma abertura de ticket? Tá. Então, vou chamar de keywords, abrir ticket, ou algo assim, abrir chamado, como você quiser chamar. E você pode abrir colchetes. Vai ser uma lista, Uma né, de listinha. palavras. E aí E a a gente tinha falado lá em cima, né? A gente tinha começado a mencionar no prompt inicial, ó, pedidos de exceção, liberação, aprovação, acesso especial, quando ele Abrir pede especialmente chamado, para abrir abrir ticket. chamados, basicamente, né? Então, o que a gente vai fazer é basicamente isso, né? vamos colocar algumas palavras. Então, exceção, aprovação, liberação, acesso especial. Abrir ticket. Abrir ticket, abrir chamado, acesso especial. Enfim, dá para você popular isso aqui mais até se você quiser, né? E dá para usar ali no momento de criar as decisões. Mas beleza, com isso criado, a gente pode já partir direto para a criação das arestas, né? Exatamente. E o que é interessante, eu acho que vale também reforçar. Pô, gente, vocês estão falando de LLM, embedding, e agora está criando palavras-chave, né? Faz sentido. Mas é importante, quando você tem uma palavra que meio que você tem certeza que pode acontecer dentro daquele fluxo, isso é o que a gente chama um pouco de fallback, que pode ajudar ali na própria decisão. Então não é porque a gente está usando a LLM que a gente não pode dar essas ajudas ali do dia a dia. Então faz super sentido. Perfeito. Então, o que eu faço agora? A gente vai ter que criar uma função, né? Então vai ser Isso. um defzinho. Que vai ser a função meio que principal que a gente vai trabalhar. Então, a gente pode pôr o nome decidir principal, ou principal, É alguma como se coisa fosse o assim. gerente, né? Que a gente comentou nas aulas Isso. passadas. É o gerente aqui que vai escolher para onde que vai direcionar. Perfeito. Perfeito. Então, essa função, ela tem um estado, segue parecido com o que a gente estava criando anteriormente. Esse aqui, né, vai Então, ser um state agent, igualzinho. Vai criar a mesma coisa. 2 pontos aqui, né? Ele retorna um edit state também? Não, vai ele ser uma retorna um string. string Um agora. string, beleza. Legal, perfeito. As funções que nós vamos criar vão seguir esse padrão, né? Bom, feito isso, a gente pode dar um print seguindo o mesmo padrão para falar, ó, tô decidindo após a triagem. E aí a gente vai criar esse log vai meio que obter os status ali para ir seguindo. Então, quando eu chego na triagem, eu chego na triagem e tenho que tomar uma decisão. Sim. Então, a gente pode dar um nome aqui, o nome que a gente quiser, pode chamar de decisão, ou D de decisão, ou alguma coisa assim. Essa decisão, ela vai partir de um estado, um state. Na triagem. Em algum lugar, né? Ele vai pegar o Isso. resultado ali da triagem, Da basicamente. triagem E a decisão. e a decisão. Ah, boa. Lembrando, né? Cadê esse edit states aqui? Ele pega aqui, ó, uma triagem, que a triagem é um dict. Isso. Exato. E indo lá em cima, voltando, esse dict, o que que ele tem? Decisão, que é auto-resolver, abrir chamado ou pedir info, urgência e campos faltantes. Então ele entrou primeiro no triagem e depois nesse decisão, que vai Exato. ter um desses 3 textos lá, idealmente, né? Perfeito. E a gente chamou isso, botou isso nessa variável decisão. Então, como você acabou de falar, essa variável decisão, ela tem as 3 possibilidades que você Sim. acabou de mostrar. Então é isso que a gente vai fazer. Uma vez que ele recuperou esse estado, a gente tem que tomar uma decisão para cada um. Então, vamos lá. Se, o if, a decisão foi igual
a auto-resolver, que é uma das decisões, a gente vai fazer alguma coisa. Que Então, é... 2 pontos, aí coloca lá, 2 pontos, pode colocar na mesma linha que ela é curtinha, então, return. Quando for auto-resolver, o que que eu vou chamar? Auto-resolver? Vai chamar o RAG, né, no caso. Legal, então a gente pode colocar o return aqui na mesma linha. Então, o que que ele vai retornar? Ele vai retornar o auto-resolver mesmo. Então, Alguma coisa ele tem que retornar para conectar lá, né? perfeito. Então, se a decisão foi auto-resolver, a gente pode pôr auto-resolver ou pôr auto só para ficar mais fácil, mas beleza. Ele tá sugerindo aqui, o Gemini, na inteligência artificial, ele sugeriu, se for auto-resolver, retorna auto-resolver. Se for pedir info, retorna pedir info. E se for abrir chamada, retorna abrir chamada. Me parece ok. Para perfeito. vocês? Perfeito. Tá perfeito. A gente poderia colocar até de vez de ter o terceiro if, deixar como um else ali, mas Ou só um return dá a mesmo. mesma coisa, só um return, porque se não entrou em nenhum dos dois, ele seria o default, mas assim também vai funcionar. Aqui poderia ser um elif também, né? E aqui um else, enfim, tem um milhão de opções, né? Os 3 tá ifs perfeito. vão funcionar tranquilo. Sim. E agora a gente vai para uma próxima aresta. Então, essa daqui só para a gente ilustrar de novo, né? A gente tem 3 possibilidades. E a gente foi para auto-resolver, para pedir informação ou até mesmo a criação de ticket, abrir chamado. Mas quais são as próximas arestas que a gente tem? Então, a gente, depois, né, por exemplo, do auto-resolver, a gente pode também finalizar esse fluxo. Então, a gente pode criar uma próxima aresta. Que é a função, né? Isso, uma definição de função. Decidir. Daria até para copiar o anterior. Aqui, né, vai ter um agent state, vai ter um Agent string state, vai também. ter o print. Tá, então, mas decidir o que essa daqui? Decidir... Isso aqui pode ser pós o quê? É depois do auto-resolver, isso Isso. daí. Não é depois do triagem, é depois... Não, tipo, é do auto. Depois é depois do auto-resolver. Então, Exatamente. decidir pós auto-resolver. Vamos ser o mais claros possível. E aí que eu copiei, né? Então ele recebe um estado, né? Um agent state, retorna uma string, Perfeito. decidindo... Ah, claro, aqui era o decidir principal era decidir após a triagem. Isso. Aí a gente poderia até ter chamado ele de decidir pós-triagem. Vamos fazer assim para ficar mais claro? Pode ser. Isso. E agora decidir o pós-auto-resolver. Quais são as opções que a gente tem depois do auto-resolver? Perfeito. O pós-triagem ele podia ir para um dos 3, o pós-auto-resolver pode ir para um dos 2, né? Para os 2 outros, ou para o final direto. Exatamente. Maravilha. Então aqui, decidindo após O o auto-resolver. Então, primeiro ponto, se a gente teve um RAG totalmente com sucesso, a gente quer finalizar Sim, o nosso fluxo. sim. Então, a gente pode colocar um if, state.get, RAG sucesso. Então, opa, o nosso RAG teve sucesso, a gente conseguiu executar, não precisa de mais nenhuma informação. 2 pontos, retorna ok ou retorna end. Vamos deixar ok, end, qualquer coisa assim, né? É só um apelidinho que a gente está Exato. dando, né? Essas coisas são apelidinhos. Uma coisa que a gente pode pôr aqui antes do return é um print também, como boa prática, porque ele está ali vendo o estado, a gente pode pôr um print RAG bem sucedido, indo para o fim, e aí porque o return o usuário não vai ver, né? Só vai acontecer no sistema. Então a gente pode colocar um print. Não, o print é depois do if. Depois do if, mas aí vai ter o return, então ele não vai chegar no print, né? Então vai ser aqui. Antes do return. Antes do return, né? Então aqui 2 pontos, fazer um print aqui dentro, né? Dentro desse if. Exatamente. Perfeito. Então, print RAG com sucesso. Indo para o fim. Finalizando... Ou finalizando o fluxo. Exato. Finalizando o atendimento. Fluxo. Perfeito. Legal. Gostei. Aqui a gente fez o get, né? Poderia ser também o colchete RAG sucesso. Dá na mesma. Tanto o ponto get quanto o colchete aqui com RAG sucesso aqui dentro são 2 formas de fazer a mesma coisa, né? Com dicionários, basicamente. Legal. Então a gente fez o if se RAG com sucesso. Beleza, terminou. Mas tem um lado que é o if sem ter sucesso. Então eu acho que essa é a outra parte, né? Perfeito. Que aí a gente pode copiar? Seriam esses mesmos aqui da decisão, no caso? Ou não? Não, porque né, a gente não sabe qual foi. Não sabe. Tem que saber qual foi a pergunta que foi enviada e o que retornou. Então, a gente vai pegar o state, né? Tá, então vamos pegar lá aqui, pergunta. né? State da
pergunta, algo assim, né? Uhum. Vai receber o meu Abrir parênteses. state. Mas aí é a resposta, né? State pergunta, A que é a pergunta em si. a Isso. pergunta, ele vai receber Tá. a pergunta. Ou pode ser que ele receba vazio também. Uhum. Então põe or, aspas, só aspas dupla, Uhum. beleza. Pode colocar tudo isso dentro, desde o state até aí Isso. dentro de um parênteses. Uhum. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai converter essa mensagem inteira para depois conseguir abrir o ticket, porque a gente tem que passar as informações, tá? Então você pode pôr ponto, lower, que é de lowercase, né? E perfeito. Fecha parênteses. Fechou parênteses. Então isso aqui a gente recuperou a pergunta, porque Sim. o RAG não teve sucesso, eu quero saber qual que foi a pergunta que o RAG não conseguiu resolver. Uhum. Aí a próxima questão é, tá, se não teve sucesso, eu preciso abrir o ticket, é uma possibilidade. Uhum. Então é o que nós vamos criar agora. Tá. Então vamos lá, um se, né? if, Tem um if. não, desculpa, é ANY. N em inglês, né? N de N. inglês, foi isso. Sim, maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo, tudo Minúsculinho, minúsculo. tá. Aí pode abrir parênteses, K, que é a quantidade de vezes que eu vou verificar. Uhum. Dentro Do do S? state do nome da variável que você deu anterior, que agora está tampando ali. State State da da pergunta, pergunta. isso. Exato. K em state da K pergunta. in. Para cada, né? Para todos os Ks dentro aqui do state da pergunta, ou algo assim, né? Isso, perfeito. Qualquer, né? Para qualquer. A gente vai para o K em state da pergunta for K dentro das palavras-chave. palavras-chave da abertura de ticket que nós Porque a gente criamos. quer ver diretamente se tem Exato. aqui, né? Exato. Então a gente quer, tá. A gente vai verificar se apareceu essa pergunta dentro das palavras-chave para a gente ir direto para ticket. Perfeito. Então, for K, ainda lá dentro mesmo do parênteses. Que é aquele jeito que a gente falou, né, que é mais For K. complicadinho de escrever, né? Olha lá, Mas in keywords, ele já até... abrir Exatamente. ticket, return, abrir chamado. Beleza, então ele tá falando, ó, galera, se deu ok, vai pro final. RAG com sucesso, finalizando o fluxo. Se não, pega aí a pergunta para mim e verifica se tem alguma dessas palavras Perfeito. que aí, se tiver, eu vou retornar um abrir chamado. E, último caso, retorna o pedir info. É isso? A gente pode só colocar um print também, só para seguir ali antes do return do abrir ambos, chamado. né? Falando, ó, o RAG falhou, mas eu encontrei a keyword, então indo pro ticket. Alguma coisa assim. Mas foram encontradas keywords de abertura de ticket. Abrindo. 3 pontos. Ups. Perfeito. Beleza. E aqui Retorna também, né, o antes do ticket. pedir info, eu acho que vale a pena, né? Vale. RAG falhou. Sem keywords, que eu não encontrei. Sim. Então, indo para pedir mais informações, né? Perfeito. Vou pedir mais informações. Boa. Maravilha. Essa aqui é a nossa funçãozinha todos os casos estão atendidos, né? O caso ok, o caso de abrir chamado e o caso de pedir info, que eram os 3 casos, as 3 arestas aqui do autorresolver. Perfeito. Desse nó. Boa. Algo mais? Pra mim Dessa é parte, isso. acho que é isso. Foi, né? Então decidimos essas arestas e o resto também já está decidido. Exatamente. Basicamente, né? Só vai para o final direto, basicamente, do pedir info, do abrir chamado, né? Nesse caso, desse nosso exemplo aqui. Legal. E agora, no começo da aula, nós vendemos aqui, não, LangGraph é super bom, mas não usamos LangGraph ainda, né? É agora que a gente vai usar. Só que agora que a gente vai usar, porque agora que nós vamos criamos os nós, como que funciona, os estados, né? Como que a gente conecta tudo? Perfeito. No grafo. Então vamos lá. Bora. Então, primeiro a gente começa importando, né, o LangGraph. Então, from langgraph.graph, import langgraph.graph, import stategraph, O estado do grafo, né? stategraph, vírgula start, né, que é o começo, start e o end. maiúsculas, né, e o end também em maiúscula, o começo e o final do grafo. Perfeito. Exatamente. E a gente pode começar criando uma variável chamada workflow para a gente trazer o agent state
para o state graph. Então, a gente Tá. vai ter o state graph, que a gente acabou de importar, Uhum. e trazer a informação do agent state. Tá. Então ele vai ficar aqui dentro, vai ser um argumento, E vai ser um argumento dentro Perfeito. do state graph. esse nosso agent state aqui, né? Isso. Então o que a gente está falando é respeite esse agent state. Isso. Basicamente. O estado do grafo, que vai sempre respeitar o Exato. agent state que nós criamos anteriormente. Boa. A gente vai fazer agora a definição de nós, finalmente. Que são literalmente desenhar por texto, Exato. isso. basicamente, né? Então, primeiro a gente vai começar, né, com o workflow.addNode. Uhum. Então, add de adicionar node, né? Adicionar um nó. Isso. Primeiro nó, qual que vai ser? O da triagem. O da triagem já diretão, assim? Isso, que a gente começa com o da triagem. Uhum. Eu acredito que sim, depois. Sim, sim. Isso me lembra Aqui. comentário aleatório, né? Quem usou Keras para criar redes neurais Ah, sim. é muito parecido, né? Porque uma rede neural ela acaba sendo um grafo, É um né? grafo, Você- E aí tem muito isso no Keras que abstrai também toda a complexidade. Você vai adicionando ali os nós. Ah, eu quero uma convolucional. Adiciona uma camada convolucional, a outra camada e assim vai. Mas Perfeito. enfim, Agora- fechado o comentário aleatório. É um bloquinho, então agora a gente vai definir os nós, que foi o que a gente Isso. fez aqui, né? É Então a isso. gente vai usar essa função, node triagem, Node de triagem. Exatamente. Perfeito. que associamos a essa palavra triagem A gente aqui. vai repetir esse processo para todos os nós. Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V 4 vezes, né? Porque a gente tem 1, 2, 3, 4 nós, Isso. Perfeito. correto, né? Então o segundo nó era o autorresolver. Então vamos lá, autorresolver. Correto? Tô pensando Correto? certo? Perfeito, é Correto. isso mesmo. Então voltamos lá, pegamos aqui essa função, que é a node autorresolver, ela que vai ficar responsável por esse nó do grafo. O outro vai ser o pedir info, Pedir info. que aqui vai ser node pedir info. E por fim vai ser o Abrir chamado. abrir chamado, né? A gente chamou abrir chamado. E a gente chamou também de node abrir chamado, esse nozinho. Bom, os nós estão definidos do workflow. Estão conectados. A gente definiu anteriormente, agora a gente conectou eles aqui. Eles conectou a função responsável por eles, né? Perfeito. Sim. E agora a gente precisa conectar desde a entrada desse grafo até o roteamento das arestas também, porque agora a gente tem os nós soltos, que não adianta nada. Agora a gente tem que conectar sim. todo mundo. Boa. Eu vou usar workflow também, imagina. Isso. Isso. Ponto add, underline edge. Aqui, Que é né? O Porque o node é um nó do meio, o edge é de Isso. ser da borda, né? O começo Exatamente. ali. Essas são as arestinhas É. mesmo, né? A gente vai adicionar essa conexão aqui, todas as conexões. E por onde que a gente vai começar? A gente começa pela triagem. Então, a gente vai colocar nesse primeira linha, né, workflow.add underline edge, a gente vai dar o start onde? No nó da triagem. Tá. Então aqui eu vou começar no start, nesse start que a gente começou. Isso. Você está indicando para o LangGraph que este é o começo. Isso. E aí depois vamos para o nó, né? O texto triagem, que a gente conectou Perfeito. a função node triagem que faz as coisas lá. Esse é o nosso primeiro edge, mas vamos olhar aqui, né? Esse é o entry point do nosso gráfico, onde eu Isso. estou entrando. Legal. Isso. Foi a primeira opção. Agora, essa daqui é meio que óbvia, né? Só tem uma possível na sequência. Agora, o próximo do triagem, para qualquer uma das outras três opções, ele é uma, como eu falei, né? São opções, são alternativas. Uhum. Não é uma sequência direta, né? Perfeito. Então não vai ser a mesma coisa do add-add? É a Ou vai ser mesma- um add-add? É É a uma mesma condicional. coisa, só que ele é um edge condicional. Tá. Então, ele tem uma condição. Pode ser para qualquer uma das possibilidades que a gente tem. Perfeito. Então quando você começa add, aqui ele já continua com add conditional edges. Conditional edges, perfeito. Isso. As arestas condicionais. Então a primeira vai ser, por exemplo, o quê? Decidir a principal. Ah, boa. A principal, né? Que a gente até mudou o nome, né? Foi. Decidir pós-triagem. Exatamente. Tá. Então, vai o quê? De triagem para decidir? Ou como é que funciona Isso. isso? Triagem, triagem entre Triagem entre aspas, vírgula, vírgula, decidir pós-triagem. perfeito. É isso. E aí a vírgula abre... Ainda aqui chaves. no... Isso. Você não fecha o Claro, parênteses. né? Porque ele recebe um editor. Mas aqui também recebia. A gente não finalizou ainda. Então, depois Isso. de decidir triagem, ele vai decidir para onde que ele vai. Então, Sim. pode Abrir chaves. abrir chaves. Uhum. E quais Aqui são mesmo, na as sequência. possibilidades? Isso. Tá. Então, só lembrar, assim, quais são as possibilidades do
depois da triagem, né? Faz A gente sentido. pode ir para 3 lugares diferentes. O autorresolver, o pedir info ou abrir chamado, né? Exato. Então, E aí eu vou vamos lá. botar esses caras aqui, esses 3 textos, é só isso? Uhum. Ah, maravilha. Ou tem mais? Para ficar um pouco mais fácil de entender, Fabrício, vou pedir para você, depois de decidir pós-triagem, coloca uma vírgula Uhum. e depois das chaves, dá um enter, por favor. Tá. Isso. Então a gente tem o autorresolver, que Uhum. foi o nó que nós criamos, e lá em cima, no código anterior, a gente chamou ele também de autorresolver, certo? Correto. Sim. Então é autorresolver, autorresolver, para referenciar tanto no workflow quanto lá na definição que nós Isso. fizemos. Uhum. Aí, perfeito. Aí vamos pro próximo, que é pedir info. Precisa de uma vírgula depois do autorresolver, Vírgula, né? Porque a gente isso. está num dicionáriozinho aqui, né? Lá, ó. Ele meio que já Já- completou, é. deixa eu apagar esse resto aqui, mas fez a Pedir- mesma coisa para os 3, né? Pedir Então, info e abrir chamado, perfeito. então, o meu conditional add, ele entra no triagem, usa essa função decidir pós-triagem para decidir para onde ele vai depois, Função que nós definimos agora, acima, e aqui, perfeito. e aí se for autorresolver, retorna esse texto autorresolver, ou pedir info, ou abrir chamado, e aqui, mesma coisa, né? Perfeito. Para onde for, ele vai mandando. E aqui, ó, autorresolver é esse nó, pedir info é esse nó, abrir chamado é esse nó. Eu acho que isso aqui talvez pode causar uma confusão, né? Porque a gente tem algumas coisas com o mesmo nome, mas aqui, ó, esse é o decidir pós-triagem, ele retorna algum texto, qualquer um que seja, que aqui a gente chamou de autorresolver para ficar mais simples. Mas aí acabou, ó. Acabou se repetindo várias vezes, né? Mas é esse, né? É isso. Esse cara que ele retornou aqui do decidir pós-triagem é esse primeiro autorresolver. E esse segundo é esse cara aqui do nó. Se você quiser, a gente pode mudar isso daqui, né? Botar para auto, info e Isso. chamado. Talvez fique mais claro assim. E aí indo lá mais para baixo, né? Então, se for auto, vai para autorresolver. Isso. Se for info, vai para pedir info, né? Para o nó pedir info que a gente definiu aqui relacionado Isso. a essa função. Exatamente. E se for chamado, vai para o nó relacionado a abrir chamado. Acho que assim fica mais tranquilo, Ficou. mais Fica claro, né? mais Pelo menos claro, para é. linkar da onde está vindo cada coisa. Sim. Quando tá tudo no mesmo nome, fica mais complexo. Perfeito. Bom, daqui o pedir info e o abrir chamado já vão para o end, mas o autorresolver não necessariamente, né? Exato. Ele tem um condicional aqui também, né? Que pode Uhum. ser 3 opções, ele tem. Exato. Será que vai ser igual, então? Vai ser- Ele é bem parecido. Uhum. É que, então vamos lá. É bem parecido. Vamos A gente vai copiar aqui, pode né? Só que copiar, que é um conditional edges. Também. O nome agora é auto, que a gente mudou. esse auto era o outro, né? Esse aqui é o É. autorresolver, É, né? Que o nó é o autorresolver. auto-resolver, perfeito. E aí ele vai pegar a função decidir pós-autorresolver. Pós-auto-resolver. E aí ele tem 3 opções, né? Que é Que o... vai ser pedir informação, Pedir- abrir o ticket, abrir o chamado ou Apaga o finalizar. Ou finalizar. Isso. Você pode apagar a primeira linha, as outras duas ficam igual, porque ele pode ir para o info ou para o chamado, e aí Uhum. vai ter a final, que é um ok de finalização mesmo. Que é o nosso end. Tem um ok mesmo aqui? Pode pôr um ok. Se for ou... ok. Que é o que a não- gente tinha dado lá aqui, né? Ó, a gente falou, ó, return ok. Isso. Return abrir chamado, return pedir info. Ah, então essa aqui tem que ser. Ah, então essa aqui tá diferente também. Se eu mudei aqui, eu tenho que mudar aqui também. Olha só. Né? Porque os retornos, esse aqui é o retorno da função. Agora ficou mais claro, ó. Tanto o retorno da função de pós-triagem quanto o retorno da função de pós-autorresolver agora estão alinhados. Isso. Perfeito. Perfeito. Então aqui são 3 opções: ok, chamado ou info. Então, ok, que aí termina, né? Então a Vai gente pro chama end. o end. O chamado chama aqui esse nó do abrir chamado. E o info chama o nó do pedir info, que está associado a essa função. Beleza. E agora a gente tem que fazer dos outros também? Então, agora fazer os finais. É. Os ends, né? Que ele até Isso. sugeriu aqui pra É. gente, né? Então, se chegou no pedir info, depois do pedir info só vai pro end. E do abrir chamado também só tem uma opção de aresta pro end. Perfeito. Acho que é isso, né? Finalizamos. Agora só falta uma última linha, que é compilar esse grafo. Ah, Então a boa. gente criou tudo, aí a última linha é para compilar. Então vai Então a ser gente vai dar um nome para isso que a gente está Uhum. criando. A gente pode pôr o nome de app ou Workflow. grafo, o nome que a gente quiser. grafo. É igual ao workflow, que é o nome que a gente está usando ali, né? .compile. Compile, metodinho. A gente coloca aqui abre e fecha parênteses.
E perfeito. salvamos na variável grafo. Isso, mas agora a gente montou tudo bonitinho, tá tudo conectado, mas seria muito bacana se a gente pudesse visualizar como isso ficou. Porque a gente desenhou aqui, mas como é muito código, né? Vamos ter certeza que tá tudo ok. Legal. Exato. E para isso a gente pode importar uma biblioteca. A Uhum. gente pode fazer o from e python.display. Ponto display. Isso, assim. import display. Calma, from in Python import display? Ou Isso. from in Python Não. ponto Em display? python.display, Ah, tá. Import display, display. vírgula, image. Então, porque a gente quer gerar essa imagem e visualizar esse gráfico que a gente fez. Perfeito. Tudo assim mesmo, em minúsculo, maiúsculo, tem diferença? Tanto o I maiúsculo do image. Do image. Tá, Isso, I maiúsculo. beleza. Então, agora, para exibir esse grafo, a gente vai usar o graph Uhum. underline bytes é igual ao app que a gente fez A gente Que fez um chamou de grafo aqui, né? grafo. A gente chamou de Isso. qualquer coisa. o graph, ponto get graph, Vamos aqui, get graph, peguei aqui. entre parênteses, Uhum. aí pronto, ponto, draw, underline mermaid, underline png. Então a gente vai usar essa biblioteca do Mermaid para desenhar Isso. uma imagem em formato PNG, né? Exatamente. Aí é um método, abre e fecha parênteses. E a gente vai fazer o display dessa imagem. Tá, então por isso que a gente chamou esse display aqui em cima, né? Exatamente. Beleza. Display aí abre parênteses, Uhum. image, que a gente também fez o import, Uhum. e o nosso graph bytes que a gente... Copiou aqui, né? A gente Exatamente. criou. Qual é o nome dessa variávelzinha? Se tudo deu certo, vai formar. Deveria Olha lá. ter. Olha que bonito. Eu vou até dar um zoom out para a gente ver tudo ao mesmo tempo. Então vamos ver se as coisas fazem sentido agora, né? Espero que sim. Olha, tem muito chamado aqui, né? Muitos textos. E eu acho que aquela coisa da gente mudar os nomes talvez tenha criado alguma confusão a mais desnecessária, né? Mas aparentemente está ok, né? Ok. Vem no triagem. Se for alto, vai para o auto resolver. Se for ok, vai para o end, vai para o final. Perfeito. Se for alto, aliás, se for triagem, foi chamado, vai para abrir chamado, final, info, vai para pedir info final, e tem aquele caso extra, né, do foi alto, mas não conseguiu resolver, pode Vai pedir o passar pro final, chamado, ou pode perfeito. pedir o info, e aí de lá para o final também. Não, tá perfeito. Parece que tá muito tudo ok, bom, né? Tá tudo Perfeito. certo. Coisa linda, muito bom. Deu certo. Então agora a gente já consegue rodar o nosso Agora é grafo? testar Agora o nosso testar. agente, Só né? testar o É. agente final? Vamos lá. Eu vou usar o mesmo teste de antes, pessoal, da aula 1 e da aula 2, né? Essas perguntas que a gente Pode. criou aqui, né? Podemos... Como é o teste final, a gente pode até acrescentar mais algumas Bora. perguntas, né? Só Bora. para deixar mais complexo aqui. Eu vou deixar da capivara por último A gente ainda, pode mas... perguntar, por exemplo, se tem como reembolsar certificações do Google Cloud. Oh, É, boa. legal. Pergunta também se tem como ter o Gemini de graça. Posso obter o Google Gemini Pergunta de qual que é a graça? palavra-chave da aula de hoje. Boa! Gostei. Qual é a palavra-chave? E aproveitando, dona Carol, qual que é a palavra-chave da aula de hoje? Deixa você decidir, fique à vontade. Nossa, então tá bom. A palavra-chave dessa aula é LangGraph. LangGraph, Olha. inclusive vai estar escrito aqui se você não Exato. sabe como escrever, mas é só lembrar que você importou aqui em cima, né? LangGraph com PH no final, tudo em Exato. maiúsculo. Essa é a palavra-chave da terceira Foi um aula. pouco criativa, Não, eu mas tá gostei. no assunto da aula. Gostei. Não julgo. Então vamos lá, teste, salvamos aqui, né? Agora tem mais perguntas do que antes. E eu vou criar o nosso código que vai rodar finalmente esse gráfico, né? Isso. Que eu faço. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, como são várias perguntas, temos que criar o for para Tá. fazer as interações de chamada, né? Então, for, Mensagem de teste, como a gente estava Pra- fazendo antes, né? exato, Isso. para cada mensagem que a gente testes. tem. Só que agora a gente vai, de vez de só chamar o LLM, como nós fizemos na primeira aula, ou passar minimamente para o RAG na segunda, agora nós vamos inicializar esse grafo todo Tá. e fazer ele funcionar. Então vamos lá. Primeira parte é de fato invocar o nosso grafo. Tá. Como que a gente faz? A gente vai pôr a resposta final, que é o Uhum. que vai ser gerado, é igual
ao grafo, que é o nome que né? nós Essa demos. variável que a gente deu aqui em A cima. variável que nós demos. Ponto invoke. Ah, então é o mesmo invoke de sempre, né? Que a Mesmo gente veio usando invoke. desde a aula A 1. gente já conhece Só que na bastante. aula 1, na aula 1 invoke invocava só o LLM. Sim. Na aula 2 invocava o RAG. RAG. E aqui na aula 3 ele vai invocar o Essa nosso máquina, grafo né? completo. Sim, o Grafo. agente O completo. agente, É, Exatamente. exatamente. Perfeito. Agentes de Agmer, são agentes de A, tá, pessoal? Então vamos lá. Passou Aí- alguma coisa? Passou a pergunta, A imagino, talvez, pergunta, né? isso. Pra Perfeito. ele. Então abre e fecha chaves, Uhum, entre aspas, pergunta, uhum. 2 pontos, MSG de Mensagem mensagem. de teste, né, que a gente chamou aqui. Isso. Então, chamamos o gráfico, estamos passando para ele esse dicionário, assim, um chave-valor com pergunta e essa, né, tipo, um por um dessas perguntas aqui. Beleza. Continuamos? Legal, agora Isso. a gente Triagem. vamos para triagem, né? Uhum. Então a gente obtém o resultado da triagem e aí se existir a gente vai usar o get para evitar algum erro, assim, caso uma palavra não esteja presente. Tá. Então vamos lá, triagem ou triagem pode ser é igual resposta final Uhum. ponto get e abre dentro de aspas triagem Triagem. vírgula Abre e fecha chaves. vírgula fora Fora, né, das Isso. das aspas, aspas, abre e fecha abre e chave. fecha chaves. Uhum, porque ele é um dicionário. É isso. A gente pode fazer só alguns prints agora, só para a gente entender o que está acontecendo dentro desse for. Tá bom. Então, a gente pode fazer o print da mensagem. Da pergunta, né, no caso, a Isso, da mensagem de teste. pergunta, exatamente. Então, eu vou botar aqui pergunta, 2 pontos, mensagem de teste, por exemplo. Isso. Pode colocar um F ali no começo para ficar mais Um F bonitinho. Você gosta de F-string, né? Eu já F-string. percebi isso, Vini, aqui, né? Eu também gosto, eu também gosto. Então vamos lá, Perfeito. imprimimos a pergunta. A gente pode também imprimir as informações de decisão, da urgência, da ação final. Tá, Porque a partir do momento que entra a pergunta, o nosso processo, né? Porque o que vai acontecer? O grafo está criado. tá. Vai passar por tudo e vai chegar na decisão, mas a Exato. gente quer meio que visualizar o que está acontecendo, que é um pouco do Uhum. que a Carol trouxe. Então, a partir do momento que passou pela triagem, passou pela resposta, o próximo ponto é sair dessa decisão. Sim. Então, a gente dá esse print. O que foi decidido, né? Uhum. Qual foi a Então, urgência, qual foi a ação tá. final. A decisão, qual foi? Sim, Então, vai beleza. ser triagem. O triagem aqui, Por né? triagem, Essa variável isso, essa triagem. variável que a gente criou. Ponto get. Uhum. E nós vamos lá buscar a decisão. Isso. Aqui, né? Dentro, decisal. Isso. Que ele vai ser também aqui, uma decisão também é um dict. Então ele também vai ter isso? Ou eu tô viajando? Não Não, precisa. Não precisa, né? precisa. Só get Só decisão. get Exatamente. decisão. Aí depois das chaves, Uhum. a gente não recebe só a decisão, né? A gente recebe também o tipo se é urgente ou não. Então, Uhum. vamos lá, colocar Uma vírgula aqui, urgência. urgência, perfeito. Ah, ele já deu aqui, pelo Já menos de preencheu. urgência, né? Urgência, Triag.get. Ele tá perfeito. reclamando aqui, ó. Eu não fechei alguma coisa, parênteses. Eu acho que é erro, de novo, é o erro de aspas duplas. de aspas duplas, né? Isso. Se a gente coloca começa com simples. aspas duplas, o que for ali dentro a gente tem que usar aspas simples, senão ele Perfeito. reclama, ele se confunde. Beleza. E faltou a ação final. Verdade, ação final. Porque ele pode começar, né, numa ação do autorresolver, mas a ação Isso. final vai ser pedir info ou alguma outra coisa nesse sentido, né? Perfeito. Exatamente. Então vamos lá. E aí A gente pode printar a resposta também. Uhum. Legal, ação final, peraí. Vai ser resposta final, ponto get ação final? É isso? Ele que sugeriu aqui pra mim, né? Isso. Ele não vem do triag, ele vem do ação final, do final do grafo. Exatamente. Perfeito. Resposta final.get, tá certinho. E aí a Carol sugeriu que a gente printasse também a resposta final, né? Que Exato. é o resposta final, essa variável, ponto get resposta. Isso. Perfeito. Então, olhando ali, né, o resposta final, o que ele vai ser? Ele é do tipo grafo. Ele recebe a nossa variável grafo, né? A resposta ali final da nossa variável grafo. Olhando o grafo, ele é um workflow compile. Olhando o workflow, ele é o state graph de agent state, e olhando o agent state é o que a gente definiu no começo dessa Exato. aula. Exato. Então tudo faz sentido, tudo se Tá conecta. tudo conectado. Exatamente. A única coisa que a gente pode adicionar, que nós reforçamos na aula passada, é que se houver o uso do RAG, é legal a gente saber da onde que vê as informações para gerar Uhum. aquela resposta. Então, se a gente Perfeito. quiser,
Podemos rodar a primeira vez assim, Uhum. mas depois a gente pode adicionar, igual nós adicionamos na aula passada, as citações para saber da onde que veio Sim, né? as informações do RAG, caso Igual aqui da na aula resposta. 2. Que aí Verdade. é legal para ter esse log. Mas Não, podemos eu executar gosto. assim. Não, eu gosto. Vamos fazer agora já. Então vamos lá. Vamos lá fazer mais print, né? Aqui, imagino. Ou a gente tem que fazer um forzinho ali no... Um ifzinho. Um ifzinho, Um né? if para ver Se se tiver. tiver Isso. citações. Então, if resposta final. Olha, ele já pegou aqui Isso. pra Para mim, né? Então, ó. Se Resposta. resposta final ponto get Citações. citações, ou seja, se houver citações, né? Se não for Printa a citação. nulo, printa a palavra citações e depois faz um for das citações, no Porque caso, é uma né? listinha, você lembra? Uma Uhum. lista de citações, pode ter mais de uma. E a gente pode literalmente copiar. Ele já estava me sugerindo lá, mas a gente pode literalmente copiar isso aqui que a gente já fez na aula 2 perfeito. e colar aqui, né? Que é o documento, aqui, ó, para cada C de resposta final, citações. C, isso aqui é de C de citação. Perfeito. Tá, ele chamou aqui, a gente poderia também mudar o nome, poderia chamar para cada citação. Se você achar que fica mais claro, eu acho. E aqui, né? Pega o documento, a página e o trecho. No nosso caso, só tem uma página, todos os documentos. No seu caso, poderia ter 57 páginas. E aí é mais fácil saber que está na página 43. E agora bora rodar. Bora rodar. E esse print acho que tem que estar fora, né? Esse print dá para separar. É para cá. Ah, não, tem que estar dentro Tá do fora for, do if, mas fora do dentro if. do for. Exatamente, perfeito. Maravilha. Vamos rodar. Bora. Esperando, ó, executando o nó de triagem, decidindo. Ixi, ver aqui, ele deu algum erro. E ó, ele tá indicando exatamente onde foi aqui, né? Ó. Lá no citações, no update, resposta RAG das citações, a gente tentou fazer do jeito padrão, né? Do jeito com os colchetes, né? De acessar dicionário, mas eu acho que ele não vai gostar aqui, ó, não vai gostar de fazer a lista. Então vamos fazer do outro jeito, que é o ponto .get, né? Que a gente mencionou que é os dois jeitos de tratar dicionários. Então, vamos voltar lá aqui no Node autorresolver, né, o nosso nó do autorresolver, e aqui, em vez de ser esses citações, o colchete, citações e tal, vai ser um ponto .get, citações, e aí passando citações e a lista, né? Isso aqui já Perfeito. deve resolver essa situação, então vamos rodar novamente o Node autorresolver, só para garantir, rodar novamente esse bloquinho aqui do grafo, porque ele usa o autorresolver, né? Então, ó, ele usa aqui, né? Então, para limpar, talvez ele tivesse com o antigo na memória. Então, rodamos aqui também. E agora vamos rodar aqui o nosso for final, executando o nó, autorresolver. Ó, Olha foi! lá. Aê! Tá indo! E aqui, todos aqueles... Os prints que a gente deu estão enchendo um pouquinho aqui, né? Estão atrapalhando um pouco. Mas é legal que a gente vai acompanhando, né? O que está Sim. acontecendo. Ó, Exato. executando, decidindo, executando, decidindo. Uhum. RAG com sucesso. Pergunta. Vamos passo a passo aqui, pergunta por pergunta. A primeira pergunta, posso reembolsar a internet? Ele fez o nó da triagem, decidiu depois do nó, e aí, ó, executando o nó de autorresolver, Autorresolver. que é o RAG, né? Então, reembolsar a internet é uma coisa que talvez eu tenha dentro do RAG. Decidindo após o autorresolver, que é o pós, né? Decisão, decidir pós, RAG com sucesso. RAG com sucesso, finalizando o fluxo. E aí a decisão. Comecei por autorresolver, a urgência era baixa, a ação final ele ficou no autorresolver mesmo, né? Não passou para nenhum outro. E aí deu a resposta, sim, internet para home office reembolsável, com subsídio, a mesma que ele tinha dado lá na aula 2, e passando as nossas citações aqui, né? De onde que ele tirou essa informação. Legal. Gostei. O segundo, Aqui, Fabrício, desculpa, só Perdão. fazer eu acho que vale um adendo só para também ficar claro. Nós colocamos todos esses prints porque nós somos os desenvolvedores do agente. Então é legal a gente saber tudo o que está acontecendo. Para o usuário final, só iria a resposta, Exato. não iria aparecer tudo isso. A gente não Exato. precisa mostrar tudo o que está acontecendo, todo o raciocínio que tem por trás do nosso agente, né? e tipo, a gente gosta de ver essas coisas também e a gente quer mostrar para você que está em casa, para você ver o fluxo, se está tudo ok. E esses prints são ótimos para debugar. Então, assim, poxa, Sim. que travou aqui, subiu até esse print, pô, então já tem uma noção de onde que deu erro. Uhum. Mas depois, quando você for produtizar, que isso é uma outra etapa dos agentes, aí você limpa esses prints. Exato. Aí o outro, né? Quero 5 dias de trabalho remoto, como eu faço? Nó de triagem, decidindo depois, ele foi no nó de abrir chamado, que tá certo, né? Perfeito. Que é coisas extra. Então, começou no abrir chamado, urgência média, terminou no abrir chamado mesmo. Resposta, abrindo chamado com urgência média. Descrição, aí que era a própria pergunta, né? Que a gente só copiou a pergunta. O terceiro,
Posso reembolsar cursos ou treinamentos da Alura, mesma coisa, né, de autorresolver para autorresolver. A gente já tinha feito na aula 2, não vou repetir aqui, mas tem esse novo. Carol, é possível reembolsar certificações do Google Cloud? Foi para o autorresolver aqui, né? Executou, decidiu depois, começou e terminou no autorresolver, e é meio que a mesma resposta, né? Exato. Cursos e certificações são reembolsáveis. Aqui era mais exigem aprovação prévia, aqui desde que haja aprovação prévia. Mudou um pouquinho. Meio que a mesma coisa. Aquela temperatura zero ali, né? Muda só um pouquinho, mas não tenha muita criatividade, né? Exato. Segue o padrão da fica o dever de resposta. casa, né? Aumentar a quantidade de caracteres, que a gente colocou 140, não Foi foi? 140 de limite aqui na... Da abertura de chamada. Sim. E também aumentar a temperatura que a gente Sim. setou. Fazer testes e tudo Isso. mais, né? Aqui, ó, a triagem também. Ó, opa! Eu já vi aqui um RAG falhou, que a pergunta era, posso obter o Gemini de graça? Então, ó, ele foi no triagem, decidiu, depois ele foi pro auto-resolver, porque é uma coisa que poderia ter lá, né? Puta, eu tenho acesso a IAs gratuitamente aqui na empresa, e aí depois do auto-resolver ele foi, o RAG falhou e não tem keywords, né, de obter de graça, vou pedir mais informações, executando o nó de pedir info. Então ele começou no auto-resolver, vamos olhar no grafo aqui, terminou no pedir info. Que é aquela situação que a gente falou, que ele começa aqui, depois ele vai para pedir info antes de ir para o end, né, antes de ir para o final. E aí, a resposta para avançar, preciso que você detalhe o tema e contexto específico. E a gente poderia colocar, né, de Gemini, a pergunta, repetir a pergunta. Uma conversa, né, alguma coisa assim, perfeito. Poderia até repetir, né, a pergunta aqui, né, igual a gente fez no do reembolso. Não, do reembolso não, do remoto, que a gente só repetiu a pergunta, poderia ter repetido a pergunta aqui, enfim. Aí tem o qual é a palavra-chave da aula de hoje, que ele ficou totalmente perdido, tipo, isso não faz sentido. E a palavra-chave era? LangChain. Não, LangChain não, é LangGraph. LangGraph, boa. E aí ele já foi direto para pedir a informação, né? Ou seja, triagem, pedir info, end, aqui no nosso fluxo do grafo. E aí, quantas capivaras existem no Rio Pinheiros, mesma coisa, né? Ele fica perdido e vai pedir informações diretamente. Pessoal, Carol, terminamos. Olha, eu tô orgulhoso do nosso trabalho juntos aqui. Conseguimos criar juntinhos aqui um agente do zero. Desde a estrutura de chamar o LLM. Vamos voltar aqui, porque eu quero mostrar para o pessoal de casa tudo que a gente fez. A gente instalou, conectou com a API lá do Gemini, usando o link aqui, né? O link que a gente passou para vocês, o link parametrizado. Fez uma primeira conexão para testar, um prompt que a gente fez na aula 1, mas é o mesmo prompt que a gente está usando agora, né? Esse prompt de triagem. Baseou, assim, usando o Pydantic aqui, o que seria a decisão, né? Quais 3 tipos de decisão a gente teria, urgência. Depois fez isso para as primeiras chamadas para ver se estava funcionando. Na aula 2, a gente conectou ali os PDFs, né? Fez upload deles, usando essa Pymo PDF Loader. Pegamos os chunks. A gente aprendeu tudo sobre embeddings, né? O que são, como usar. Guardamos aqui na nossa Vector Store. O Retriever que ele pega a partir de uma pergunta e com esse prompt aqui do RAGzinho, né? Isso daqui que a gente só botou depois para formatar, para ficar bonitinho. Mas a função principal, que era de fazer a pergunta, né? E buscar lá no RAG, para qualquer uma dessas perguntas, buscar uma resposta. O faz também. O faz, é verdade, né? Que encontra a similaridade e a proximidade dos embeddings, dos vetores de embeddings. E aqui na aula 3, que acabamos de fazer, o nosso desenho lindíssimo desse agente. Completo, cara. Completaço. E, assim, na minha visão, eu quero o complemento de vocês. Fizemos um agente completo. Acho que agora, se você quiser evoluir, é muito... Poxa, dá para melhorar o prompt? Talvez dá para fazer ajustes. Dá para melhorar quantos chunks eu quero. Fazer os ajustes que nós falamos. Mas o agente está prontinho, completo, fim a fim. Muito legal. Exatamente. E o melhor, assim, que a gente já comentou várias vezes durante essas 3 aulas. Esse aqui é um exemplo, mas você pode analisar o seu contexto de negócios, o que você precisa e adequar esse agente, porque o princípio é o mesmo. E adequar o agente para a sua necessidade, para a necessidade da sua empresa, do que você quiser criar. Exatamente. E, como a gente já falou também, incentivamos você a criar alguma coisa, esse com a gente, claro, né, fazer juntinho, mas fazer alguma coisa sua, alguma coisa que tenha a ver com o que você gosta, ou com o seu trabalho, com a sua empresa, e compartilhar no Discord, perguntar lá, tirar dúvidas, compartilhar nas redes sociais, compartilha no LinkedIn, no X, me marca lá, Fabrício Carraro, marca Carol Carneiro, marca o Vinícius Careidá, a gente vai gostar muito de ver o que você fez além.
né? Porque uma coisa é você fazer, aprender junto com a gente, que é muito legal, sucesso, mas a outra coisa que a gente gosta mais é quem vai além, Exato. né? Quem dá o Exato. próximo passo, que pode ser um collab, assim mesmo, só com texto, ou pode ser, como a gente falou no final da LA2, conectar uma coisa do front-end, né? Uma coisa bonitinha, um Streamlit, talvez. Se você não sabe o que é Streamlit, pergunta no Discord, pergunta para o Gemini, um Gradle, que é a mesma coisa que o Streamlit, basicamente, mas fazer alguma coisa que você pode, inclusive, rodar dentro do collab. É super fácil, você pode rodar de um VS Code, pode rodar e publicar lá no próprio Streamlit, né? Enfim, no GitHub, né? Publicar Infinitas as possibilidades. e eu vou querer ver isso, e eu vou querer que você me marque no LinkedIn, nas redes sociais, com o seu projetinho lá. E, pessoal, recadinhos finais, né? Lembrando que se você acompanhou todas essas 3 aulas com a gente, você vai ter direito ao certificado aqui da imersão de agentes de IA da Alura com o Google Gemini, né? Vai ter o certificado das 2 empresas lá para você publicar nas suas redes também. E para ter acesso, você vai ter que ter gravado e marcado as 3 palavras-chave, né, das 3 aulas. E a gente vai passar, acho que daqui a uma semana, mais ou menos, a gente vai explicar melhor na live de encerramento quando que você vai receber o certificado, por onde e tudo mais. Então, nós 3, imagino que, espero, se nada acontecer, nada errado acontecer, nós 3 vamos estar lá nessa live de encerramento dessa imersão de agentes de IA. E, claro, não compre a Alura hoje, porque o próximo passo, além de você fazer coisas como Streamlit e tudo mais para esse projeto, é mergulhar mais ainda nesse mundo de RAG, nesse mundo de agentes. Aqui foi um primeiro projeto, mas ali dentro da plataforma da Alura tem muitos outros projetos, tem muitos professores ensinando a fazer coisas num próximo nível também, né? Que é aquelas palavrinhas que eu comentei com você, né? De, vamos lá, MCP, A2A, de, enfim, tools, as ferramentas e tudo mais. Lá na plataforma da Alura vai ter cursos usando uma lógica parecida com essa que a gente ensinou para vocês, mas conectando com ferramentas, conectando com um monte de coisa. Internet, né? Aqui a gente não fez acesso à internet, a gente fez acesso a PDF. Como conectar com a internet, né, com a busca do Google, etc. Isso tudo você vai ver lá na plataforma da Alura, nas formações e nos cursos, mas eu vou falar para você não comprar a Alura hoje, porque o patrão ficou maluco. E lá nessa live de encerramento a gente vai disponibilizar para vocês um desconto, né, uma promoção especial só para quem acompanhou essa imersão de agentes de IA aqui com a gente. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Recadinhos finais? Só agradecer ao pessoal, espero que vocês tenham gostado da imersão, que vocês tenham aprendido e que esse seja só o começo de diversos agentes que vocês vão criar. E a gente quer estar de olho em todos. Muito bom. Bom, espero que vocês tenham se divertido quanto eu me diverti. Fabrício, Carol, muito obrigado. Foi muito legal estar aqui. E é isso, nos vemos por aí. Vou ficar aqui ansioso esperando pelos posts, pelos comentários. Vamos ver, eu quero saber o que vocês conseguiram criar. Exatamente, e como eu sempre digo, como dizia o ET Bilu, busquem conhecimento, continuem estudando, não deixem terminar só aqui nessa imersão. Até mais, pessoal, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.